Durante uma reunião de aconselhamento de carreira, Yukina descobre que está reprovada na Todayama International High School. Embora determinadas a visitar Marte algum dia depois da escola, Yukina e Mika vão para o Laboratório Kerobi das Nações Unidas, um centro de pesquisa onde seus pais trabalham. Enquanto isso, o Ministério da Defesa detecta um meteorito indo para o Japão que se divide entre Toyama e Nagano ao entrar na atmosfera. Minoru mostra a Yukina um grande cubo preto e um geoframe gigantesco encontrado durante a escavação da represa Kirubi 60 anos atrás. De repente, um dos fragmentos de meteorito cai perto do laboratório Kirby das Nações Unidas. Um enorme geoframe cor-de-rosa chamado Headless e pequenos geoframes chamados cactos aparecem. A instalação de pesquisa despacha geoframes semelhantes a escudos chamados anões para lutar contra os cactos, enquanto o diretor Hiromi autoriza o piloto Tom e o navegador Liu Shinmei e o Gauze Wan a lutar contra o Headless. Yukina abre o cubo após tocar um painel vermelho brilhante, revelando Kanazuki, um homem nu que se ajoelha e a chama de princesa. Ele derrota implacavelmente um dos cactos que entra no prédio, enquanto Tom e Shemi conseguem derrotar o Headless do lado de fora. A química é então subjugada por 6 seguranças. No passado, a princesa Yukihime pergunta sobre as pessoas que vivem em terras estrangeiras além do mar. No presente, um enorme geoframe chamado Caranguejo Amarelo pousa na costa e segue em direção à costa, acompanhado por muitos cactos. O Major Arthur Graham detecta o pouso de geoframes mais hostis em outros países do mundo. Hiromi vai com o Dr. Julius Hausen para interrogar Kanazuki, mas Kanazuki consegue escapar e levar Yukina. Mas logo percebe que ela não é a princesa. Ele invoca o cubo, que os transporta para o armazenamento subterrâneo que guarda o gigantesco geoframe chamado Black Relic. O cubo atraca com a Relíquia Negra, que Kanazuki ativa como piloto e usa para sair da instalação com Yukina a bordo como navegadora. As forças de defesa atacam o Caranguejo Amarelo com pouco efeito, enquanto Hiromi ordena às forças de defesa que não ataquem a Relíquia Negra. Kanazuki e Yukina atacam o Caranguejo Amarelo, mas são cercados por 4 geoframes empunhando espadas chamados ogros. Após Kanazuki e Yukina derrotarem os ogros, eles se preparam para destruir o Caranguejo Amarelo. Mas um raio trator no céu o leva até uma nave-mãe alienígena. Yukina diz que nada se sabe sobre a Relíquia Negra além de Kanazuki nomeá-la Kora Makoro. 60 anos atrás, o cubo e a Relíquia Negra foram descobertos perto da represa Kirami, onde as Nações Unidas construíram um grande centro de pesquisa para estudá-los. No presente, Graham e Rita Farah confirmam que os cactos não são tripulados. Apesar da Relíquia Negra imobilizada e Kanazuki sendo capturado pelas forças das Nações Unidas, ele escapa da custódia novamente até que Sophie o aborda antes que 2 seguranças ativem um colar de choque em seu pescoço. Akushi conversa com Kanazuki, sabendo que ele era apenas um soldado designado para lutar contra os míticos invasores chamados ogros. Kanazuki mais tarde usa um desvio de Koaru Shuraani para escapar mais uma vez e a leva para as montanhas. No entanto, um cacto aparece e sequestra Koaru. Kanazuki retorna ao centro de pesquisa e chama o cubo, levando Yukina a bordo enquanto eles o perseguem. Embora a espada de Kanazuki quebre durante a batalha, Tom e Shemei felizmente chegam para destruir o cacto e resgatar Koaru. Kanazuki finalmente aceita que agora está no futuro ao ver um penhasco dividido ao meio durante uma batalha no passado. Kanazuki janta com Yukina, Koaru e Nakushi, experimentando arroz e curry modernos pela primeira vez. O Ministério da Defesa analisa que 6 geoframes gigantes pousaram em todo o mundo, mas apenas o Japão conseguiu derrotar um. Os geoframes parecem estar procurando por algo em vez de atacar. Mais tarde, Yukina leva Kanazuki ao Todayama Mall, onde ele se maravilha com o estranho mundo novo que eles encontraram. 2 repórteres lembram que o pai de Yukina, Takito Shuraani, defendia uma teoria bizarra antes de seu desaparecimento sobre a lenda dos ogros em associação com alienígenas. Depois de fugir dos repórteres e voltar para casa, Yukina mostra a Kanazuki um caderno escrito por Takito sobre os ogros, incluindo uma passagem sobre o extermínio do clã Urshipa por um misterioso poder desconhecido. O caderno também contém uma imagem borrada que Kanazuki reconhece como o Uber que atacou ele e Yukihime 450 anos atrás.
Yukina vai para a escola, apenas para ficar horrorizada quando Kanazuki foi matriculado como aluno 40 horas atrás. Kanazuki e Yukina estavam estacionados no Laboratório Kirby das Nações Unidas, onde são os únicos que podem operar as relíquias negras desde que foram implantados com canais de nanomáquinas. Kanazuki pintou um esboço de um ogro que as Nações Unidas podem usar para identificação. Graham apresentou Kanazuki e Yukina, Tom, Shemei, Sophie e Sebastian. No presente, Kanazuki luta com Mother N vida escolar, enquanto Paula e Jiro transportam a relíquia negra para Todayama. O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte detecta outro objeto lançado da nave-mãe alienígena em direção a Todayama. Enquanto 3 geoframes hostis pousam perto da cidade, a tripulação do Gauze se prepara para ser mobilizada, enquanto Kanazuki e Yukina alcançam a relíquia negra na batalha iminente. Enquanto dentro da relíquia negra no aeroporto de Todayama, Kanazuki e Yukina duelam contra o caranguejo amarelo, mas os dois sem cabeça atacam a relíquia negra por trás. Enquanto isso, Judai e Ryota deixam a escola para se aproximar do local da batalha enquanto os cidadãos estão evacuando. A tripulação do Gauze implanta suas unidades e chega para enfrentar os Headlesses, conseguindo destruí-los. Kanazuki e Yukina lutam para derrotar o caranguejo amarelo devido ao seu escudo de gravidade de alta potência, mas finalmente conseguem destruí-lo. Um piloto envolto em armadura emerge dos destroços do caranguejo amarelo e remove seu capacete, surpreendentemente tendo uma aparência humana. Ele se anuncia como Edo, um oficial de reforma de fronteira da Organização Extraterrestre Ifidorg. Então, Ito pergunta a Kanazuki, portador do grande geoframe humanoide Grongol, por que ele traiu Ifidorg. Por fim, Ito detona o caranguejo amarelo com ele dentro, causando uma explosão devastadora após a morte de Ito. No caranguejo amarelo, o laboratório Kurobi das Nações Unidas avalia que os geofanes que desembarcaram em várias partes do mundo estão confirmados como parentes da relíquia negra de 450 anos atrás. Kanezuki menciona que a relíquia negra foi roubada por Yukima, e ele ainda busca vingança pela destruição do clã Washin. No caminho para a escola, Kanazuki e Yukina descobrem com Carlos que Jundi e Ryoto desapareceram na nave Ifidorg. O pessoal da Jessen Rico Company, vestido com armadura de batalha, discute sua estratégia de reunir peças da lendária Pivot Stone. Eles enviam à Terra uma mensagem exigente para o retorno da relíquia negra. Depois de uma discussão com Hiromi, Yukina sai de casa na manhã seguinte. Paula e Jiro descobrem que a relíquia negra pode absorver massa próxima para se reparar. Enquanto Hiromi e Graham decidem que é melhor não entregar a relíquia negra para a Fidork, Hiromi recebe uma ligação de Koharu informando que Yukima se foi. Acontece que Yukina está secretamente de mau humor na casa de Mecha. Enquanto isso, Jandei e Ryota voltam para a escola ilesos, mas são repreendidos por Takakuma por transmitir ao vivo a batalha no aeroporto. Elizabeth, Butler informa a Graham que um geoframe chamado Long Arm foi descoberto na América do Norte e voltou para a nave Ifidorg com um objeto desconhecido. Depois de voltar da escola para casa, Kenosuke ouve do telefonema de Yakushi que Yukino foi para o Vale Kurobashi e vai atrás dela a cavalo. Enquanto Yukina procura o castelo de Washima Clan, ela é atacada por um cacto. Um pequeno geoframe azul chamado Lid para e destrói o cacto enquanto Yukina fica inconsciente. Sem resposta da Terra, o oficial do Ifedor Fuzinani é enviado para a superfície da Terra. O Long Arm e 4 Headlesses avançam em direção à represa de Kirobi. A tripulação do Gauze está de prontidão. Yukina acorda dentro de uma base secreta cheia de aparelhos antigos, cantando em um caderno manchado de sangue escrito por Takahito sobre a destruição do clã Washin. Ela pensa depois de ver o Lid mais uma vez. Jandei e Ryota mais tarde encontram Yukina em um abrigo de ônibus, mas Kanazuka também chega ao local. Depois de serem recuperados pelas forças de defesa, Kenosuke e Yukina se posicionam na relíquia negra e atacam o braço longo e os 4 sem cabeça. No entanto, eles são cercados e pegos por um raio trator que começa a puxá-los em direção à nave Ifidorg. As forças de defesa disparam mísseis nos geoframes hostis, o que permite que a relíquia negra se liberte. A tripulação do Gauze chega e derrota os Headlesses enquanto Kenosuke e Yukina lutam e derrotam o Long Arm. Frustrante emerge do braço longo e se rende.
Minoru, Paula e Jiro examinam a espada de Fuzunani enquanto Hiromi e Reizen examinam o corpo de Fuzunani, descobrindo que ambos são semelhantes aos de Kanazuka. Frustrani diz a Dunham e Kingsley, especialistas da divisão de pesquisa extraterrestre, que ele é um oficial de reforma de fronteira afiliado à Gisen-Rico Company de Faidorg. Frustrunani diz que o objetivo da Gesen-Rico Company é trazer prosperidade para planetas selvagens. Os objetos que eles procuram são fragmentos da pedra pivô que foi quebrada quando uma equipe avançada foi eliminada 450 anos atrás pela Relíquia Negra, cujo portador aparentemente os traiu. Donovan Kingsley questiona Kanazuka sobre o que aconteceu 450 anos atrás, mas ele menciona que os Obers destruíram o castelo do clã Washiba e ele lutou ao lado de Yukimi na Relíquia Negra antes de sua morte inevitável. Ele nega fazer parte da equipe avançada do Faidorg, mas Dunham e Kingsley continuam desconfiados. Enquanto isso, Frustrante foge dos seguranças e invoca remotamente o braço longo. O Longar segue em direção ao laboratório Kelbei das Nações Unidas e perfura uma linha de energia principal com sua espada. A tripulação do Gauzy implanta e intercepta o Long Arm do lado de fora. Enquanto isso, Fuzunani sequestra Yukina e a segue até o local da escavação, onde reconhece um fragmento da pedra pivô. Depois de seguirem para a ponte de implantação perto da Relíquia Negra, Kenoshi confronta Fuzunani na batalha. Kanazuka acusa Fuzunani de ser Sado do clã Washiba, e Fuzani acusa Kanazuka de ser um traidor e ter suas memórias alteradas. Enquanto Kenoshi esfaqueia Fuzunani no peito, Fuzunani cai para a morte, o que faz com que o braço longo desmorone. Donovan Kingsley não consegue discernir se Kanazuka ou Fuzunani estava contando a verdade sobre seu passado. Yukina convida Kanazuki para caminhar com ela até a base secreta onde ela viu o caderno de seu pai, mas tudo o que eles encontram é uma cratera gigante na nave Faidorg. A Gesen-Rico Company recupera outro fragmento da Pivô Stone da Terra, mas eles estão frustrados com o lento progresso de coletar todos os fragmentos. Além disso, eles ainda não localizaram a importante Keystone. Depois que Kanazuki e Yukina passam por intensos estudos educacionais em sala de aula, eles treinam no campo de tiro, embora Kanazuki use uma espada como substituta. Nesse ínterim, o laboratório Kuroba das Nações Unidas experimenta o controle da gravidade para que Tom, Shemei e o Gauzy One caminhem sobre a água com sucesso limitado. No final do acampamento de treinamento de verão, Yukina finalmente melhora sua forma física. Kanazuki recebe de volta sua espada e é solto de seu colar de tiro. A Black Helic e as duas unidades Gauzy lutam para conduzir um geoframe chamado Spider, controlado pelo oficial Ifdorf Marasa, da área urbana. A aranha é esfaqueada durante a batalha, sendo forçada a recuar e se recuperar. A oficial do Faidorg, Mueta, participa da competição de cosplay do festival em sua armadura de batalha. Muera aparece de repente no palco e apunhala Kanazuki no peito com sua espada. Kanasoki fica surpreso ao ver que o rosto de Muera se parece com Yukihime. Antes que Muera pudesse matar Kanazuki gravemente ferido, ela é parada por um demônio mascarado e encapuzado. Nesse ínterim, Takakuma trata as feridas de Kanazuki. Muera foge do ataque do demônio e pede seu geoframe chamado Medusa, que é lançado da nave Ifdorg. Uma vez dentro da Medusa, ela é imediatamente atacada pela tripulação do Gauzy em suas unidades, mas consegue escapar. De volta ao laboratório Kurobo das Nações Unidas, Graham informa Kanazuki e Yukina sobre a situação atual. Kenoshi se recupera o suficiente para pilotar a Black Helic com Yukina relutantemente atrás como navegador. Kanazuki e Yukina confrontam Mueta na Medusa, que Kanasoki ainda acredita ser Yukimi. Então Marasa e a aranha se levantam para se juntar à luta, mas parecem estar descoordenados com Muera. No entanto, a tripulação do Gauzy também chega e se envolve na batalha contra Marasa. As unidades Black Helic e Gauzy lutam como um time e danificam o Spider, levando Mueta e Marasa a recuar para a nave Ifdorg. Kanazuki é levado de volta ao laboratório Kurobel das Nações Unidas para tratamento médico após a batalha contra Mueta e Marasa. Na escola, os alunos mostram preocupação com Yukina sobre a condição de Kanazuki. Enquanto isso, Kanazuki tem uma visão passada de Yukihime e o demônio conferindo sobre ele. Quando ele sobreviveu,
Halsen fica impressionado ao ver que Kanazuki se recuperou de seus ferimentos quase fatais por meio da regeneração de tecidos. Graham informa a tripulação do Gauzy que preparará unidades Gauzy monolugares, o que significa que Shemi e Sebastian não são mais navegadores na nave Ifidorg. A Gauzy and Rico Company debate seu próximo curso de ação, mas Moera e Marasa procuram se redimir e despachar secretamente para a Terra. Moeta e Marasa chegam à represa de Kirobi usando roupas de entrada atmosférica. Graham inicia simulações de teste em unidades Gauzy de assento único para aumentar sua capacidade de lidar com geoframes inimigos. Moera e Marasa conseguem entrar no laboratório Kurobi das Nações Unidas e se disfarçam de mineiros. Eles capturam Kanazuki, que ainda acredita que Moera é Yukihime, mas Moeta nega conhecê-lo. Eles encontram o local da escavação com os fragmentos finais da pedra pivô. Confrontado pelas forças de defesa, Kanazuki tenta defender Moera. No entanto, Sophie diz que ele é um tolo e jura ficar no centro de pesquisa. Quando estão prestes a partir, Marasa esfaqueia Moeta para que ela fique com o crédito exclusivo pela descoberta. Moeta salta da parede da barragem para as águas correntes abaixo. A Jessen Rico Company percebe que o oficial da Ifidor, Emusa, desceu novamente à Terra para encontrar as 3 Pivot Stones restantes, incluindo a Keystone. Depois de ver a filmagem de Marasa esfaqueando Moeta na represa Kurobi, Kanazuki sai furioso e Yukina o segue. Hiromi espera a chegada de peças de reposição para as unidades Gazi. Kanazuki, Yukina e a equipe do Gauzy debatem se Moeta é real ou não. LLY Yukima. Depois disso, Kanazuki e Yukina implantam a relíquia negra para procurar Moeta no rio. No entanto, o oficial Ifidor Yoruba chega em um geoframe voador chamado Bluebird para verificar seus camaradas, também abatendo uma aeronave de carga que transportava as peças de reposição. A tripulação da aeronave de carga conseguiu descarregar as peças de reposição antes do pouso forçado. Kanazuki e Yukina salvam a tripulação de colidir com o centro de pesquisa. Yorumba encontra Marasa, que mente que Moera já morreu, mas ele vai encontrar Moera. Ele ataca a relíquia negra no ar, mas o demônio anexa um geoframe alado chamado Corvo à relíquia negra para ajudar Kanazuki e Yukina. Por causa da desconfiança de Kanazuki em Obers, o demônio parte, mas promete ajudá-lo se necessário. Yukina diz que o Bluebird voa a uma velocidade incrível, enquanto o piloto que o salva tem uma voz familiar. No dia seguinte, a ferida Moeta se refugia na fonte termal, na esperança de ajudá-la na recuperação. Depois de se perderem, Kanazuki e Yukina chegam à fonte termal de Sing. Eles tropeçam em Moeta e as forças de defesa a levam sob custódia. Nesse momento, um cacto aparece, captura Yukina e foge de volta à órbita. Kanazuki diz que a pedra pivô é o que o inimigo está procurando. A pedra pivô é um novo artefato descoberto nas profundezas do laboratório Kurobi das Nações Unidas. O interrogatório de um cativo confirmou que a pedra pivô foi emitida há 450 anos, mas sua função é desconhecida. O cacto retorna à nave Ifidorg, carregando Yukina em uma cápsula de biotransporte. A Jessen Rico Company acredita que Yukina é Moeta. No laboratório Kurobo das Nações Unidas, Osen conclui que Yukina e Moera compartilham o mesmo DNA mitocondrial e, portanto, Yukina foi abduzida por engano. Graham dispensa Sophie de suas funções. Mais tarde, Sophie vê alguma escrita aparecer no chão fora do centro de pesquisa, perguntando se ela quer saber a verdade sobre Obers. Heisen informa a Kuromi que apenas a amostra de sangue de Kanazuki será capaz de curar Moeta. Quando Sophie volta para sua casa, o demônio está esperando por ela e se apresenta como Zell. Ele explica que não é um Ober nem um terráqueo. Ele confirma que é inimigo de Ifidorg. Kanazuki implora a Moeta para navegar na Relíquia Negra até a nave Ifidorg com ele como piloto, com o que ela concorda, mas não pode garantir seu retorno. Enquanto se preparam para partir na Relíquia Negra, eles veem uma mensagem gravada de Yukihime implorando a seus ancestrais que lutem contra os Obers e protejam o Oshima Clan. Moera então se pergunta mais sobre seu passado desconhecido. Depois de escapar do cativeiro, Yukina percebe que está dentro da nave Ifidorg, mas encontra Marasa, que acredita que Yukina é Moeta. Depois de fugir de Marasa,
Yukina consegue acessar o banco de dados virtual de Ifdorg e fica sabendo de seus planos de montar a pedra pivô. Yukina fica ainda mais chocada ao descobrir uma cabeça que lembra Yukima. Enquanto isso, Kanazuki e Mueta deixam o centro de pesquisa na Relíquia Negra. Na casa de Sophie, Zell revela a Sophie que Ifdorg almeja dominar o planeta. Ele quer vingar seus compatriotas massacrados em seu planeta conquistado. Antes de Sebastian entrar, Zell deixa Sophie com uma carta de pendrive e solicita recuperação para a nave Ifdorg. Ele se reporta à Jessen Rico Company. Quando Kanazuki é detectado a bordo, Mueta é acusado de ser um traidor. Kanazuki e Mueta se reúnem com Yukina, deixando a nave Ifdorg em seus geoframes. Mas eles são afastados da órbita. Zell intercepta e carrega com segurança a Relíquia Negra e a Medusa para a Terra. O centro de pesquisa recebe uma mensagem de que a nave Ifdorg está descendo em direção à superfície do planeta. Yukina diz que o Corvo é um mete alado que a salvou mais uma vez e não parece ser seu inimigo. A Relíquia Negra e a Medusa retornam à Terra, auxiliados por Zell. Mas Mueta é consequentemente preso. Zell afirma que Yukihime morreu há 450 anos. Muera é uma réplica baseada em sua informação genética. Ele explica ainda que Ifdorg cria clones das formas de vida que eles conquistam e incorpora falsas memórias neles para serem vanguardas leais. Ele também diz a Yukina que seu pai, Takahito, era um amigo próximo. Enquanto os cidadãos estão evacuando, a nave espacial Ifdorg lança vários geoframes, incluindo o Rockhead, o Bluebeard e o Spider. Zell anexa o Corvo à Relíquia Negra para que Kanazuki e Yukina possam enfrentar Yoruba. Tong, Shemi e Sebastian enfrentam Muera, Marasa e os Headlesses no solo usando unidades Gauss e monolugares. À medida que a batalha se torna feroz e o centro de pesquisa logo é invadido pelos Headlesses, a nave Ifdorg lança cactos, que liberam parasitas eletrônicos que assumem o controle de alguns membros da equipe. Sophie consegue que seus amigos resgatem Mueta de uma van capotada enquanto Sebastian se sacrifica na tentativa de destruir a aranha. Kanazuki e Yukina, na Relíquia Negra, pegam Tom e seu Gauss Yuan, e eles partem da área de pesquisa invadida. Silit, Kanazuki, Yukina, bem como os alunos unidos e o restante da equipe que evacuou do centro de pesquisa, retiram-se para o colégio, que se tornou a nova base de operações. Toda a região está completamente isolada do resto do mundo por causa da barreira criada por Ifdorg. Quando Kanazuki, Yukina e Mueta param na casa de Yakushi para visitar Hiromi e Koharu, Zell aparece e explica como conheceu e fez amizade com Takahito há muitos anos. Pouco antes de Takahito morrer de uma avalanche repentina, enquanto isso, Ifdor consegue escavar a pedra pivô do local de escavação subterrânea da represa de Kirobi, usando a equipe controlada pela mente como escravos. A pedra pivô atrai o calor ao redor, congelando a área e provocando uma tempestade de neve sobre a represa de Kirobi. Muera, tendo finalmente aceitado o fato de ser uma réplica de falsas memórias, foge da base de operações. Yukina desmaia na neve enquanto procura por Muera. No entanto, Muera encontra Yukina se refugiando em uma cabana antes que Kanazuki os alcance. Lueta revela que Ifdorg planeja usar a pedra pivô para criar um buraco de minhoca entre a Terra e sua terra natal, permitindo que uma frota correcional invada o planeta e o subjugue. Na base de operações, Zell e a equipe do centro de pesquisa consideram suas opções limitadas em relação à pedra pivô enquanto a barreira está intacta. Enquanto Kanazuki, Yukina e Mueta se divertem na sala de aula, Muera então explica sobre o ataque da frota correcional por um buraco de minhoca. Enquanto isso, a Jessen Rico Company extrai a pivô Stone concluída e a eleva acima da nave Ifdorg. Yukina diz que a espaçonave Ifdorg é onde vivem os oficiais de reforma da fronteira, é muito grande e está cheia de máquinas estranhas. É a nave espacial anfíbia padrão de Ifdorg carregada com 90 espaçonaves, incluindo a nave comandante. Muera decide lutar ao lado dos humanos, enquanto Graham pede a Sophie para pilotar o Gauss Yuan. Kanazuki e Yukina prometeram proteger um ao outro. A Relíquia Negra, a Medusa, a Gauss Yuan e o Corvo enfrentam o Pássaro Azul e a Aranha. Enquanto isso, Graham e Hiromi lideram um pequeno grupo de tropas para recapturar o laboratório de corais das Nações Unidas dos Cactos, conseguindo encontrar a equipe inconsciente e controlada pela mente e reiniciar a sala de controle.
Sophie se reúne com Sebastian, revelado ainda estar vivo, enquanto ele assume o controle do Gazette Shu. Kanazuki e Yukina derrotam Yoruba, enquanto Mueta derrota Marasa. Lethal, líder da Jessen Rico Company, desce e une seu Geoframe com o Rockhead de Moera para criar o gigante Geoframe chamado Ogre. No entanto, é derrotado executando o plano de Yukina de usar ataques simultâneos. Lethal retorna à nave Fidorg, mas acaba ferido moralmente por Zell e revelado ser um clone da raça de Zell. Zell usa um parasita para fazer Lethal fechar o buraco de minhoca. O letal ferido revela a Zell, Kanazuki, Moeta e Hiromi que Fidorg enviará uma frota correcional maior que atingiria a Terra em 224 períodos de rotação. Lethal diz que Fidorg controla 85% do planeta de Zell, o que dá a Zell esperança de que possa haver um movimento de resistência. A força de invasão Fidorg também recebeu comunicação de que alguns planetas subjugados por eles estão se unindo. Moera, confirmado como uma criação artificial, descobre que todos os oficiais de reforma da fronteira são eliminados assim que seu trabalho é concluído. Graham teme que uma corrida armamentista possa começar após a invasão fracassada, enquanto Reizen e Dunham também temem que os clones imortais do Fidorg como Kanazuki e Moeta possam representar uma ameaça para a humanidade. Zell conta a Kanazuki, Yukina e Moeta sobre quando ele veio à Terra com outros de sua raça para encontrar aliados e lutar contra Fidorg, mas apenas encontrou Kanazuki e Yukihaime vivos. Os dois foram treinados para controlar a Relíquia Negra capturada e derrotaram Fidorg, mas apenas Kanazuki e Zell sobreviveram à batalha. No novo clima, suspeita-se que Reizen colocou Moeta com uma coleira de choque e Kanazuki é tratado como uma ameaça. Inosuke resolve viajar para o planeta de Zell com Zell e Moeta para lutar contra Fidorg. Kanazuki confia Riona com Yukina antes de partir. Enquanto Yukina diz a seus colegas que Kanazuki planeja ajudar Zell e Moeta a libertar o planeta de Zell de Fidorg, seus colegas se juntam a ela em sua missão de seguir Kanazuki fora do centro de pesquisa. Mika e Carlos contam com a ajuda de repórteres para distrair Graham. Com a Medusa e a Relíquia Negra trancadas dentro do centro de pesquisa, Sebastian guia Yukina, Sophie e Jundi até a Medusa. Yukina e Jundi então usam a Medusa para recuperar a Relíquia Negra para Kanazuki na nave Fidorg. Zell ativa a Pivot Stone e abre o portal Fidorg. Tom tenta, sem sucesso, parar Kanazuki, Moeta e Zell antes que eles partam pelo portal. No entanto, Yukina não consegue chegar ao portal e fica para trás. 5 anos depois, o Toyama Kitakito Spaceport está aberto. Yukina, Sophie e Sebastian embarcam em uma nave espacial com uma força de ataque e partem para o Binar Y Star System Shion Sagittari para ajudar Kanazuki